Olá, sou o professor Pedro Alexandre e nós vamos continuar nossas aulas de História, hoje vendo o tema relacionado aos Estados Unidos da América. Então nós vamos ver aí a independência das 13 colônias da América, né, os antecedentes, vamos ver os antecedentes, vamos ver aí as regiões, a Declaração de Independência, a Guerra de Independência, essas situações que aconteceram com o que é hoje os Estados Unidos da América. Então, independência das 13 colônias. Por que Estados Unidos da América? Por que independência americana? Então, quando nós falamos em independência das 13 colônias, nós estamos nos referindo à independência americana, ou seja, à independência dos Estados Unidos. Por que 13 colônias? Porque tivemos a oportunidade de ver uma aula com vocês, onde houve um problema na Inglaterra, envolvendo o absolutismo da família Tudor, principalmente da rainha Elizabeth I, e dos seus parentes, os seus primos, o Jaime I, o Carlos I, o Carlos II, o Jaime II. E esse governo oficial inglês, que nós tivemos a oportunidade de ver já numa outra aula, fez com que os puritanos na Inglaterra, ou seja, aqueles que pertenciam à religião calvinista, migrassem, saíssem da Inglaterra e fossem buscar fundar uma New England, uma nova Inglaterra, ou seja, fora da Inglaterra, um país para eles, já que eles eram perseguidos na Inglaterra pelos anglicanos. E acabaram colonizando a costa leste, aonde é hoje os Estados Unidos da América. E ali fundaram 13 colônias. Essas 13 colônias tiveram uma evolução política, e econômica e social e acabaram no futuro, fazendo a sua independência, porque pertenciam à Inglaterra, eram colônias inglesas, fizeram a sua independência, o que nós chamamos de independência das 13 colônias, ou independência americana, ou independência dos Estados Unidos, porque essas 13 colônias viraram os Estados Unidos da América, ok? Então, independência das 13 colônias, antecedentes coloniais, século XVII, perseguição na Inglaterra aos puritanos. Então, acabei de falar sobre isso. Migração para a América do Norte, foi o que nós falamos. Formação da New England, da Nova Inglaterra, as 13 colônias. Construção de colônias de povoamento. Isso aqui tem uma importância fundamental, gente. Construção das colônias de povoamento. Povoamento porque eles não vieram fazer exploração. Eles não vieram explorar uma terra. Eles vieram construir uma terra. Quando eles saíram da Inglaterra, eles não vieram para a América com o intuito de enriquecer e voltar. Não. Tanto é que eles trouxeram todas as suas famílias, ou seja, não veio aventureiros construir as 13 colônias. Vieram famílias. Famílias puritanas que saíram da Inglaterra e vieram para onde é hoje os Estados Unidos. Chegaram, foram construindo escolas, foram urbanizando, foram construindo universidades, foram construindo hospitais, enfim, foram colonizando, foram aperfeiçoando, foram não explorando a terra, mas construindo uma terra para si e para seus filhos, para os seus descendentes, ok? Colônias do Norte. Então você tem povoada por refugiados políticos e religiosos. Predominava a pequena propriedade no norte, manufatura, ou seja, produtos artesanais, pequenas fábricas e o trabalho assalariado. Essas colônias são New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island e Connecticut. Tá? São as colônias do norte. Então, aqui você tem aqui, ó, a grande colônia de Massachusetts, New Hampshire, né? Rhode Island, então, Connecticut,
colônias colocadas aí no norte, ok? Colônias do centro formavam uma região mais urbanizada, desenvolviam práticas ligadas ao comércio. New York, New Jersey, Pensilvânia, Delaware. Então, essas colônias do centro, se você observar aqui, né, você tem aí, ó, Nova York, New Jersey, Pensilvânia, Delaware, essas colônias que estão aí no centro, ok? Colônias do sul possuíam a grande propriedade monocultora, eram escravista exportadora de algodão e tabaco, e era formada pela Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, ok? Então, aqui em verde, as colônias do sul, né? Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia. Né? Então, você tem aí alguma dessas colônias, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Ok? Não sei se você observou, fazendo um resuminho, depois você tem os teus painéis aí para você ver, que as colônias do centro e as colônias do norte vão desenvolver comércio, vão desenvolver indústria, vão desenvolver mão de obra assalariada. Já as colônias do sul, como Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, vão desenvolver, vamos apagar aqui, vão desenvolver a monocultura escravista exportadora, algodão e tabaco, ou seja, este sistema nós chamamos de sistema de plantation. Grandes propriedades, latifúndios no sul, a monocultura do algodão e do tabaco, então tudo girando em torno do algodão, em algumas regiões, tudo girando em torno do tabaco em outras regiões, para exportar e, além disso, utilizavam mão de obra escrava negra, mão de obra da África. Então, se criou ali tipos econômicos bastante diferentes. Centro-norte, comércio, indústria, mão de obra assalariada. Sul, agricultura, mão de obra escrava para a exportação. Ok? Então, você tem aí as colônias do sul aqui, né? Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia. Ok? Comércio das 13 colônias, extremamente importante, extremamente importante. As colônias investiram em uma poderosa marinha mercante. Oba! Desenvolvendo um rentável comércio à distância, chamado comércio triangular. Os navios saíam do norte, carregados de madeira, outros produtos também, né? Mas madeira, trocavam na América Central por rum e açúcar. Navegavam até a Europa e trocavam açúcar por produtos manufaturados. O comércio também era realizado com a África, onde trocavam escravos por rum e tabaco, além de outros, faltou um S aqui, né? De outros produtos, Então, tá aí, né? Independência das 13 colônias, esse mapa comercial. Olha aqui esse mapa comercial. Olha porque que é triangular. Aqui, ó, nesse segundo mapa aqui, ó, nesse mapa aqui, tá, gente? Aqui, ó, ele forma um triângulo, o comércio, tá? Se você bem observar, tá? Vai formar aqui, ó, inclusive, um triângulo também. Aqui não está indo para a Europa, mas faltou uma linhazinha aqui direcionando para a Europa. Né? Então, o comércio triangular era assim que funcionava aí a independência das 13 colônias, o mapa comercial, ok? Aqui tem um mapa comercial para você entender bem. Tá? As colônias investiram em uma poderosa marinha mercante, desenvolvendo um rentável comércio à distância, chamado comércio triangular. Os navios saíam do norte, carregados de madeira, trocavam na América Central por rum e açúcar. Navegavam até a Europa e trocavam o açúcar por produtos manufaturados. O comércio também era realizado com a África, onde trocavam escravos por
por rum e tabaco, além de outro produto. Então, aqui você tem esse comércio chamado de comércio triangular, porque eles formavam um triângulo, ok? Então tá aqui. Guerra dos 7 Anos. Entre quem foi essa guerra? Entre a Inglaterra e a França. Quando aconteceu essa guerra? Aconteceu no século XVIII. Consequência dessa guerra, esvaziamento dos cofres ingleses. Solução? Ajuste fiscal. Sobre quem? Sobre as colônias. Terminando com a negligência salutar. Muita coisa a dizer sobre esse painel, né, gente? Vamos começar pela Guerra dos 7 Anos. Ela dura 7 anos. É uma guerra entre Inglaterra e França no século XVIII. Os motivos dessa guerra, nesse momento, no contexto dessa aula, não interessa, mas só por curiosidade, Inglaterra e França estavam brigando por colônias. Canadá, Índia. Era uma briga particular dos dois. Muito bom. Aí você tem consequência, esvaziamento dos cofres ingleses. O que quer dizer isso? Que a Inglaterra gastou os seus recursos financeiros do seu erário público nesta guerra, apesar de ter vencido a guerra. A Inglaterra gastou o erário público, gastou o seu dinheiro, ok? Ora, solução que o parlamento inglês tomou, juntamente com o rei Jorge III, para equilibrar as finanças inglesas, fazer um ajuste fiscal sobre as colônias. O que é ajuste fiscal? Ora, nos últimos anos no nosso país, você tem acompanhado na mídia que o governo brasileiro está procurando fazer um ajuste fiscal. O que é o ajuste fiscal? É você equilibrar as finanças. É você tomar uma série de medidas para ajustar as finanças. Isso a nível de país, isso a nível de estado, isso a nível de município, isso a nível de grupo social, de um grupo, isso a nível de família. Lá o seu pai, a sua mãe, às vezes eles pegam lá, sentam lá os filhos e dizem, olha gente, olha aqui ó, a luz está cara, a água está cara, vamos ter que diminuir o tempo dos banhos, vamos ter que apagar as luzes. O que seu pai e sua mãe estão fazendo? Um ajuste fiscal dentro da sua casa, ou seja, equilibrar as finanças. Então são medidas tomadas para equilibrar as finanças. Agora, qual foi a medida que a Inglaterra tomou dentro dos ajustes fiscais para equilibrar as suas finanças? Ele aplicou esse ajuste fiscal sobre as colônias, terminando com a negligência salutar. O que é aplicar sobre as colônias? Vamos fazer com que a colônia pague essa conta. Uma das maneiras de você fazer um ajuste fiscal é cobrar impostos. É você criar novos impostos. Foi o que a Inglaterra fez. Acabando com a negligência salutar. O que é? O que você acha que é a negligência salutar? Era a relação da Inglaterra com suas colônias. Ou seja, as colônias pagavam os seus impostos normais para a Inglaterra, sem nenhum tipo de exploração, tinham o comércio livre, pois eram colônias de povoamento, tinham seus lucros para si, tinham seu desenvolvimento comercial, industrial do jeito que queriam, e desde que pagassem os seus impostos para a Inglaterra, estava tudo perfeito. Isso se chamava negligência salutar. A Inglaterra não os incomodava, eles não incomodavam a Inglaterra, e eles seguiam de vento em popa a sua vida comercial, industrial, toda uma economia voltada para uma grande produtividade, inclusive até no sul, né? Com o tabaco e o algodão, exportando, inclusive, grande parte para a Inglaterra. Né? Então resolveram, pura e simplesmente, mexer nessa relação, que era uma boa relação, e que se chamava negligência salutar, para uma relação de opressão, para uma relação de imposição. E isso vai dar problema. Aqui é a Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763, que foi o gatilho que disparou
o processo de independência das 13 colônias. Processo que disparou o gatilho da independência das 13 colônias. Intensificação e fiscalização nas colônias. Lei do Açúcar, 1764. Açúcar só poderia ser comprado nas Antilhas inglesas, além do que taxava o melaço, vindo das Antilhas holandesas, matéria-prima onde faziam mais rum e açúcar. Ora, o açúcar agora não pode ser comprado mais onde os ingleses querem. Os colonos, perdão. Os colonos diziam, mas espera aí, nós sempre compramos o açúcar onde a gente quer, onde nos oferece um preço mais barato. Não, agora vocês vão ter que comprar, é monopólio, só das Antilhas inglesas. E tem mais, vão pagar uma taxa sobre o melaço que vocês compram das Antilhas holandesas. Vocês vão pagar agora taxas alfandegárias. Mas a gente não pagava, mas agora vão pagar. Estão entendendo aí as imposições? Estão entendendo aí o problema? Estão entendendo aí as opressões? Está começando a ficar grave a relação entre as colônias e a Inglaterra, hein? Você já viu onde vai dar isso, né? Vai dar lá na independência. Mas vamos em frente. Lei dos selos, Stamp Act. Esta lei exigia que fossem colocados selos em documentos legais, contratos comerciais, jornais e até baralhos. É isso mesmo. Todos os papéis circulantes nas 13 colônias vai ganhar um selo. Agora tenta imaginar, gente, uma casa de venda de selos, em todos os papéis circulantes nas 13 colônias, e todo esse dinheiro entraria para o governo inglês. Eu me lembro, alguns anos atrás, aqui no Brasil, foi criado o imposto provisório. Então, toda a movimentação financeira ia lá, uma parte, uma fatia pequena, mas era substancial no montante para o governo federal. O governo federal arrecadou bilhões de reais naquela época. É mais ou menos parecido com essa lei do selo, onde tudo tem que ir um selinho, né? Vamos dizer que você comprasse esse selo, em termos de hoje, digamos 20 centavos, 30 centavos, mas com todo esse papel circulante nas colônias, nas 13 colônias, o dinheiro fantástico que a Inglaterra não iria arrecadar com isso, hein, gente? Até em baralho, imagina? Até em baralho. Lei da moeda. Proibia a emissão de dinheiro na colônia. Ou seja, para não gerar inflação, né? Para não desvalorizar a moeda inglesa. Então começaram a proibir até isso. Inclusive tinha casa de moeda nas colônias. Imagina que as colônias não possuíam, né, gente? Isso aqui é mais imposição, mais proibição. Lei do aquartelamento de 1765. Essa lei exigia que os colonos norte-americanos contribuíssem com alojamento, víveres e transporte para as tropas inglesas enviadas às colônias. Ai, 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 ai. Você já pensou? Os colonos vão ter que sustentar as tropas inglesas para que o cofre inglês não gastasse dinheiro com isso. Gente, isso aí é sacanagem, né? Posso falar essa palavra aqui? Isso aí é uma grande de uma sacanagem que a Inglaterra estava fazendo com seus colonos, hein? A gente não pode julgar, né? Historiador não julga, historiador apenas comenta os fatos. Mas uma grande sacanagem foi, né, gente? Atos Townshend. Em 1767, o novo primeiro-ministro, Charles Townshend, exigiu que os colonos pagassem impostos sobre produtos importados, como chá, vidro, papel,
zarcão, corantes, tintas, etc. Os colonos boicotaram. O comércio da metrópole caiu em 1/3. Em 1770, o imposto Toshan caiu, exceto o do chá. Na verdade, quem fez pressão sobre o governo inglês foram mais os comerciantes e produtores ingleses do que os próprios colonos, porque os colonos começaram a boicotar esses produtos, a venda caiu em 1/3, grandes prejuízos para os produtores ingleses, a Inglaterra teve que boicotar, teve que acabar com esses impostos, mas para não fazer a palavra do parlamento voltar atrás, manteve a do chá. Inclusive entregou o monopólio do chá a uma companhia inglesa estatal, a Companhia das Índias Orientais, para que os colonos só comprassem chá dessa companhia inglesa, que arrecadaria com o monopólio do chá, a venda do chá para os colonos, muito dinheiro para os cofres ingleses. Ora, os colonos não aceitaram o monopólio, dizendo, peraí, mas nós compramos chá de onde a gente quiser. Não, vocês só vão comprar chá agora dessa companhia inglesa. Tá lá, gente, olha lá, ó, a lei do chá. Monopólio do chá pela Companhia das Índias Orientais. E aí aconteceu a famosa festa do Porto de Boston. A lei do chá, Tin Act, 1773. Tin Act, 1773. Monopólio do chá pela Companhia das Índias Orientais, aí acontece, né? Isso aqui, ó. Festa do Porto de Boston. O que significou isso? Esse fato histórico teve uma repercussão enorme nesta aula aqui que nós estamos vendo. Aqui é o propulsor já do caminho da independência. Na medida em que os colonos não aceitaram a lei do chá, eles, quando chegou no porto de Boston, em Massachusetts, 3 navios carregados de chá, alguns colonos se pintaram de pele vermelha, se fantasiaram de pele vermelha, se disfarçaram de índios de pele vermelha, invadiram o navio e atiraram toda a carga de chá ao mar, sobre os aplausos efusivos de quem estava no porto. Posso brincar? Deu BO, né, gente? Vai dar BO, porque nem o parlamento inglês, nem o rei Jorge III da Inglaterra aceitaram tal ato. E aí, castigaram as colônias. Castigaram os colonos. Criando as chamadas leis intoleráveis. É uma criação da Inglaterra sobre as colônias. Aqui, algumas importantíssimas. Interdição do Porto de Boston. Nada sai, nada entra do Porto de Boston, até que os culpados do que aconteceu no Porto de Boston se apresentem. Massachusetts, sob controle militar, proibido reuniões públicas, e a lei do aquartelamento se radicalizou. Inclusive, dentro dos ranchos ingleses, se instalavam tropas inglesas e os colonos tinham que sustentar. Eram leis pesadíssimas, tanto é que foram apelidadas pelos colonos de leis intoleráveis. E a Inglaterra disse, só acabamos com as leis quando vocês apresentarem os culpados para serem julgados por traição, os culpados lá do Porto de Boston, que fizeram aquela barbárie lá no Porto de Boston. E agora, gente? Bom, vamos para o processo de independência. Primeiro, o Congresso da Filadélfia, 1774. De caráter não separatista, os colonos se reuniram na Filadélfia, e aí o Congresso enviou ao rei e ao parlamento inglês uma petição, olha a redundância, uma petição pede, né? Pedindo o fim das leis intoleráveis, pedindo um representante no parlamento e a declaração dos direitos dos colonos. Ora, fim das leis intoleráveis. A Inglaterra respondeu que não, enquanto não aparecessem os culpados pelo que aconteceu no Porto de Boston. Um representante no parlamento, ou seja, um deputado representando os ingleses no parlamento. A Inglaterra disse não, dizendo que, sendo colônias, não tinham direito a um representante. E também disseram não
a Declaração dos Direitos dos Colonos. A petição foi rejeitada. O que era essa Declaração dos Direitos dos Colonos? Os colonos fizeram uma série de direitos que eles exigiam, mandaram essa petição para a Inglaterra, mas os ingleses negaram. O parlamento inglês negou, o rei Jorge III negou, dizendo que, por serem colônias, quem podia dar direitos aos colonos era a Inglaterra, era o parlamento inglês, e não os colonos. Por isso, foi rejeitada. Foi rejeitada toda essa situação, né? Veja, esse congresso era não separatista, apenas estavam fazendo 3 pedidos, 3 petições que foram rejeitadas pelo governo inglês. Bom, aí, claro, né? A petição da Filadélfia de 1774, ela é não separatista. Ela não quer separar. Estão eles reunidos aí, ó. Eles não querem separar as colônias da Inglaterra. Porém, a petição foi rejeitada. Rejeitada. Aí veio o segundo Congresso da Filadélfia. Começa a resistência, chefiada por George Washington. Quem era George Washington? Rico fazendeiro da Virgínia. Eles fizeram acordos secretos com a Holanda, Espanha e França. 3 inimigos da Inglaterra começaram a contrabandear pólvora e arma e decidiram se transformar em Minutemen. Cada colono se transformava num Minuteman, homem minuto. Com uma mão, segura a enxada. Com a outra mão, segura a arma. No dia 4 de julho de 1776, depois de várias conversações, lá na Filadélfia, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin fazem a declaração de independência das 13 colônias, acusando a Inglaterra de ser opressora. Ok? O que vem? Vem o segundo Congresso da Filadélfia. Ele é separatista, porque Thomas Jefferson e Benjamin Franklin fazem a declaração de independência das 13 colônias que vão se tornar os Estados Unidos da América. Esta declaração, então, vai ser apoiada por George Washington, que monta um exército de colonos para combater os ingleses caso houvesse guerra, e realmente houve, né? A Guerra de Independência, os ingleses não aceitam, vai de 1776 a 1783. Eles fazem aliança com a França, Holanda e Espanha. Washington vence em Saratoga e em Yorktown, depois de quase 6 anos de batalha. E aí a Inglaterra, por um tratado chamado Tratado de Versalhes, faz o reconhecimento da independência depois de quase 6 anos de guerra. Então, nasce os Estados Unidos da América, e essas 13 colônias se transformam nos Estados Unidos da América, fazendo a sua primeira Constituição em 1787, baseada nas ideias iluministas de John Locke. Né? Cria um sistema presidencialista, cujo primeiro e segundo presidente foi George Washington. Se torna esse país a primeira democracia moderna da história. E a independência dos Estados Unidos, é claro que inspira outras independências na América. Então nasce o tio Sam, esse velhinho com essa cartola aí, representa os Estados Unidos da América, o tio Sam. Nasce a bandeira americana, com as estrelas representando aí inicialmente as colônias, depois vão nascer outros estados, as colônias viraram estados, depois nascem outros estados nos Estados Unidos. Nascia assim os Estados Unidos da América. Então está aí, né, a história de independência dos Estados Unidos, e daremos continuidade numa outra aula ao que vai acontecer nos Estados Unidos ali no século XVIII, no século XIX. Vamos ver esse crescimento desse país. Mas nos aguardem. Um grande beijo no seu coração. Um até logo do professor Pedro Alexandre. Fiquem com Deus.